Não, Mas eu quero saber de vocês, assim, o que é mais diferente na relação de vocês, assim, culturalmente, assim? Porque muita gente, às vezes, nos acompanha, seja vocês, né, nos TikToks, nos vídeos, nos vlogs, ou eu também, e às vezes quer vir para cá e quer se relacionar com um americano, ou às vezes um americano que assiste quer se relacionar com um brasileiro. Quais são as maiores diferenças que vocês percebem, assim, culturalmente de vocês? Boa. Eu acho que eu sou muito ruim com essa pergunta. No nosso relacionamento, acho que a gente são de boas. E realmente ajudou pelo fato que eu já morei no Brasil e ele já conviveu um ano mais com americanos. Então, realmente, acho que a gente se entende muito bem. Mas a gente ouve isso muito também, que, nossa, eu tô num relacionamento com outra pessoa, com outra cultura, muito difícil pra gente, o que vocês fazem? Eu acho muito importante que você tem que aprender sobre a cultura do outro. Às vezes você quer arrastar uma para a sua, sabe? Tipo, tem que fazer as coisas, né, que a gente faz aqui, eu não quero fazer do seu jeito. Então, com qualquer coisa no relacionamento, vocês têm que falar como que é a sua cultura, como que você cresceu, e vocês têm que achar aquele o meu que seja bom para vocês dois, sabe? Faz sentido, sabe? Tipo, eu acho que assim, antes de tudo, e isso eu não coloco somente em relacionamento entre marido e mulher, homem e mulher e tal, eu coloco em qualquer tipo de relacionamento, amizade, coisas desse tipo. Eu tive a oportunidade de morar na Austrália e a época que eu morei lá, eu morei em um apartamento de 3 quartos e a gente estava em 10 pessoas, né? Eu tinha roommate, né? Tipo de pessoas que moravam com a gente da Inglaterra, da China, coreano, francês, coisas desse tipo, né? Tipo, pessoas de outros lugares do mundo. Nossas culturas eram bem diferentes, certo? E uma das coisas que eu mais gosto é aprender sobre culturas. Mas a gente tem que saber que a gente tem que respeitar. Tem coisas que realmente é muito diferente, né? E para nós, eu acredito que no nosso relacionamento, uma das coisas que mais a gente vive hoje, né, que a gente percebe hoje, é que por mais que eu fale inglês, eu nunca vou ser o Eric que eu sou em português, sabe? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Você pode ser fluente, cara, pode ser deitar no inglês, né? Vamos dizer assim. Mas eu nunca vou ser o Eric que eu sou em português, na minha língua nativa, sabe? Eu sou muito mais brincalhão no português, eu sou muito mais falante, dá para perceber aqui, não paro de falar, vamos dizer assim. Mesmo? Ele gosta. No português eu falo muito mais, no inglês eu já fico um pouco mais assim acanhado, né? Por mais que eu entenda tudo, fale praticamente tudo, eu ainda fico um pouco acanhado. Então, isso é importante também quando você tem um relacionamento com uma pessoa de outra nação. É lógico que todos vão ter aspectos diferentes, características diferentes, mas uma outra cultura completamente, um outro país, é mais ainda, vamos dizer assim, um pouco mais intenso, né? E então, assim, a gente está com a família dela, por exemplo. No começo eu ficava muito mais assim, mais quietinho, vamos dizer assim, né? Aí com o tempo eu já comecei a me soltar mais e fui brincando e fui falando e tudo mais. Mas uma das coisas que eu lembro que eu lia muito pessoas falando sobre isso e agora eu vivo, é que realmente chega um momento que você não consegue ser você mesmo e você fala, caramba, que chato, cara, sabe? Isso é uma parte chata. Às vezes, assim, nas situações que eu tive, assim, é difícil você se expressar, assim, tipo, às vezes eu quero falar como que eu tô me sentindo, eu não sei se também a Alessia, ela sente isso também, às vezes eu quero falar um sentimento que funciona em inglês, mas em português eu não saberia, ou o português não funciona em inglês. A gente até comenta que, por exemplo, se ela não falasse português e eu não falasse inglês, provavelmente a gente não estaria tendo esse relacionamento. Bom, uma das primeiras coisas que eu falei, sabe? Tipo, uma das coisas que me deixou mais relaxada quando a gente começou a ficar um pouquinho mais sério é porque eu sabia que ele já falasse inglês, sabe? Falava inglês. Uhum. Porque realmente, se não, como que ele vai criar conexões com a minha família e vice-versa? Então, isso é um ponto que já tinha na minha mente antes. Puxa, eu já sei que ele fala inglês. Então, isso é uma coisa que eu posso dar mais um passo, porque essa parte já tem. Porque... E facilita demais, viu? Porque a gente fica imaginando, porque tem várias pessoas que casam um com o outro, mas eles não falam
a língua do outro, só inglês ou vice-versa. Não sei se você assistiu aí, o pessoal já assistiu 90 Dias para Casar? lá. Já ouvi falar. Eu não assisti tudo, mas eu quero assistir. Eu nunca... Só me falam às vezes as coisas. Gente, é muito da hora, é muito zoado. Eu lembro que quando a petição do meu Green Card foi aceita, a gente estava assistindo isso, e aí a gente maratonou, sabe? Tipo, caraca. E eu falava para ela, amor, não é possível que não vou aceitar o meu Green Card. Olha esse relacionamento. A gente estava junto, tipo, 5 anos. Tinha relacionamento que as pessoas se viram por horas. Não chegou a bater um dia e foi aceito, cara. Porque era do programa, né, de TV. Então, assim, caraca. Tipo, é bem... E a nossa situação, né, nesse ponto, para falar mais um pouquinho sobre esse ponto, é que, por exemplo... ela foi para o Brasil e ela chegou lá de uma forma e ela saiu de outra, pelo fato que ela aprendeu muito sobre a nossa cultura mais ainda, né? E hoje é o que eu sinto também, sabe? Eu cheguei de um jeito em 8 meses que a gente está aqui, agora se mudamos para a Flórida e tal, mas... Não deu certo, não gostou, então mudamos não estava aguentando mais ficar lá com a família. Volta para o Brasil que deu certo aqui, amor. É isso que eu queria perguntar, assim, para a Lecil, né? Porque eu vou perguntar algumas para a Lecil e outras para o Eric, né? Mas eu quero saber de você, Lecil, o que essa experiência no Brasil, assim, mudou em você? Porque você saiu dos Estados Unidos com uma cultura americana e tudo, foi para o Brasil, aprendeu português, mas quais foram as maiores diferenças que você percebeu morando no Brasil, assim, para a gente entender? Diferenças entre os países ou diferenças dentro de mim? Eu acho que diferenças culturais, né? Diferença cultural dos países e mudanças, né, que você percebeu em você também. Bom, a cultural, uma coisa que eu sempre gosto muito, um clichê até agora, mas o famoso calor brasileiro, sabe? É muito verdadeiro, porque, assim, nos Estados Unidos tem horário de chegar e sair, sabe? Tipo, a gente vai ter um evento, começa essas horas e acaba essa hora, e aí é para ir embora essa hora, sabe? E uma coisa que eu gostei bastante, que você estava na casa de alguém, aí a gente vai embora e tal, e não, mas por que tá cedo, fica e tal. Falei, tá cedo, gente, é 2 horas da manhã, já passou! Então, tá cedo! Então, se tá cedo, eu achei muito demais, porque vocês gostam, né? Vocês gostam o calor humano, vocês gostam de estar um com o outro. Então, isso é uma coisa que eu gostei bastante. Era um pouquinho difícil para mim no começo, porque assim, era uma brincadeira até entre nossos amigos, a gente saía para jantar, mas, gente, você janta, tipo, muito tarde. Então, a gente ia sair uns 9h30 para jantar e tal, então você fica muito tempo. Então, a gente saía, jantava, aí eu já fiquei muito, tipo, ficava com sono. Aí todo mundo brincava, tipo, a Alice não gosta da gente mais, comeu, já foi embora. Então, eu falei, gente, desculpa, mas eu tô tentando acostumar, sabe? Mas, enfim, esse calor humano é uma coisa que eu gostei bastante. Eu senti como missionária e eu vim pro Brasil com mente muito aberta. Já tive uma irmã que fez uma missão também no Brasil há anos antes de mim, né? Então, foi da hora, porque ela voltou com as histórias dela, as experiências dela. Então, quando eu fui oferecido o Brasil para a minha missão, fiquei muito feliz, porque eu já sabia um pouquinho. Então, eu fui lá com mente aberta e foi muito da hora essa experiência. Então, isso é uma coisa que eu acolhi, eu gostei bastante, esse calor humano de gostar de estar com as pessoas, né? Ao nosso certo. Eu vou fazer as mesmas perguntas para você e para o Eric, porque para aí a gente fazer esse joguinho assim também. E você, Eric, quando vocês vieram para cá? Porque depois a gente vai entender o processo imigratório também, que é uma coisa mais burocrática, mas o que você sentiu de diferença dessa vida daqui dos Estados Unidos para o Brasil? Então, bom, eu acredito que a Austrália já foi muito similar para mim, né? Querendo ou não, sair de um país terceiro mundo, Brasil, para um país primeiro mundo. Mas eu acho que o que eu tinha muito, né? E eu acho que até um erro da galera, cara, a gente até conversou um pouco sobre isso, né? Mas o pessoal fala muito desse, o americano é frio, o americano não sei frios, o quê. Somos os mais reservados. Aí você conhece a gente solta, sabe? Na verdade, assim, eu vejo que eles são muito
eu sempre tive isso comigo depois que eu servi missão lá com os americanos e tal, mas aqui eu sinto muito uma educação. Eu sou de São Paulo, certo? Então, São Paulo é a selva de pedra, ninguém tem tempo para nada, correria, estresse está lá em cima, vamos dizer assim. E eu cheguei aqui, eu vim para Missouri, cara, tipo, em Willard, que é uma cidadezinha pequena de Missouri, sabe? Tipo, não tem praticamente nada. As pessoas são as mais educadas do mundo, cara. Tipo, falam muito isso sobre os canadenses, né? Para mim era muito isso. Eu fazia uma caminhada na rua, por exemplo, o pessoal passava de carro e cumprimentava, sabe? Tipo, para mim isso é fora do comum, cara. Então, assim, eu vejo que eles são muito educados, né? Eu lembro, assim, de entrar em loja, o cara, sei lá, tá uns 15 metros de distância, o outro segurava a porta aberta para ele chegar, sabe? Então, peraí, assim, deixa eu correr para você. Sabe? E assim, lógico que eles são um pouco mais reservados e tudo mais. Só que o que eu acho muito legal deles, e a gente tem um pouco disso também, mas até quando eu falei que ia mudar aqui para a Flórida, todo mundo, cuidado com os brasileiros, cuidado não sei o que o pessoal é um monte de cobra e não sei o que. Eu não gosto de falar isso, eu sempre tento ver o lado bom da situação, independente de onde eu esteja, sabe? Até o momento eu vi tanto os americanos quanto os brasileiros, pessoas ótimas aqui. Só que quando você consegue quebrar essa etapa de se tornar amigo de um gringo, eu acho que você pega realmente um irmão, sabe? Os meus amigos gringos, cara, eu sei que tudo que eu precisar, eu posso contar mais com ele do que a maioria dos meus amigos brasileiros. Agora, acabei de perder 300 amigos brasileiros. Por quê? É uma forma de falar, sabe? Não, eu falo isso pelo fato que, assim, é lógico, hoje a gente sabe, querendo ou não, conta nos dedos quem são amigos de verdade, né? E os americanos, eu tenho poucos amigos americanos aqui, mas os que eu tenho, realmente eles são, assim, maravilhosos. Pessoas que estão sempre me perguntando se eu estou precisando de alguma coisa, estou disposto a fazer isso por você, quer ficar com o meu carro aqui, sabe? Sabe, coisas que no Brasil dificilmente vai acontecer, pelo fato que realmente a gente fica um pouco mais cabreiro, eu diria, vamos dizer assim, né? Então, assim, isso para mim, eu não gosto de falar que americano é frio, não vejo isso, cara, não vejo, e eu acho que até eu tenho isso comigo, tá? A maioria das pessoas, dos brasileiros que falam que americanos são frios, são pessoas que nunca vieram para os Estados Unidos, nunca tiveram contato com americanos, sabe? Então, assim, são pessoas que ouvem falar... ouvem falar. Exato. Então, assim, ou ouvem falar e começam a espalhar essa ideia, mas não conhece um gringo, cara. Não conhece um, sabe? Certo. Uma coisa que eu acho interessante, porque as palavras assim, frio, eu acho que assim, a gente são mais reservados, porque a gente está tentando respeitar, tipo, o espaço da outra pessoa, vamos dizer assim, Isso, sabe? A gente não fica, tipo, chegando na pessoa, tudo já, porque a gente quer respeitar o espaço da outra pessoa. Sabe? É tipo a gente gosta de saber onde que a gente está pisando e vice-versa, sabe? A gente está mais respeitando o espaço da outra pessoa, que eu gosto de dizer, sabe? Aí quando a gente fica falando, porque eu acho que pessoas acham que a gente são robôs e a gente vai, anda, nunca olha para o lado, a gente não fala, cumprimenta ninguém. Não é assim, gente. A gente foi para comer no Olive Garden, no Missouri, algumas semanas atrás, e tinham esses dois homens do nosso lado, bem bonitinhos, bem ruralzão, sabe? Mas muito bonitinho. Aí eles, tipo, tava trocando ideia com a gente um pouquinho, sabe? Tipo, você troca uma ideiazinha e pronto. Então, assim, não somos reservados, somos reservados, não frios, e a gente só tá respeitando o espaço da outra pessoa, sabe? Isso é uma coisa que acho que dá para falar sobre a gente. Bacana, isso aí.